Fala galera, beleza? Tudo certo? O videoaula de hoje é sobre a transição asiática para a nova ordem mundial. Na última aula a gente estava falando alguns desafios da Europa, principalmente relacionados à questão asiática ali, né? As influências que os países sofreram ali dos países europeus, os países asiáticos, eles sofreram muito com relação à Guerra Fria ali, o RSS influenciava alguns países, os Estados Unidos influenciava outros países, a gente tinha a Mongólia, a China, depois a Guerra do Vietnã, a gente falou um pouco desse contexto na aula passada, e assim, a Guerra Fria acabou, né? O socialismo, o comunismo acabou, e hoje a gente tem uma transição desses países que eram socialistas para um regime mais capitalista. E aí na aula de hoje eu vou falar especificamente do caso chinês, né? Como que ele sai daquele regime ultra socialista que era lá no período de Mao Tse Tung para um regime um pouco mais aberto, tanto que é um regime político autoritário, né? Controlador, mas que economicamente tem dado muito certo no planeta. Vamos falar assim, em relação à população, fica nosso pesar aqui, porque quem sofre com esse crescimento é a população chinesa mais carente, né? Que é controlada e etc. Mas aos olhos da economia, aos olhos econômicos, a China em pouco tempo já vai ultrapassar os Estados Unidos como a principal potência econômica mundial, né? Eu sempre falo isso para os alunos, a questão agora não é mais se a China vai passar os Estados Unidos, e sim quando a China vai passar os Estados Unidos, porque ela vai passar. Lógico, a custa do quê? De um regime autoritário, tem tudo isso. Mas a gente vai falar um pouquinho de como que ela se modernizou e como que essa modernização ela conseguiu atingir um nível econômico muito alto, né? Eu falo que tem muito a ver pela não transformação do país em um regime capitalista. Mas, pô, professor, acabou o regime socialista e eles não se transformaram em capitalista? Na teoria, não. Na teoria, eu diria que o regime chinês ele é um regime que ele mescla as duas, né? Ele mescla lá o assistencialismo, né, a divisão de bens lá na China, o estadismo e o controle e o autoritarismo, né, muito lá do regime socialista, com a abertura econômica, com a desigualdade e com a obtenção de lucro do capitalismo. Então ali você tem uma mescla, né? E a gente vai falar um pouquinho como é que funciona o sistema chinês hoje, tá? Bom, primeiro de tudo, pessoal, tudo ocorre com o fim do regime de Mao Tse Tung, né? E aí quem assume ali é um cara chamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, pessoal, ele fazia parte também do Partido Comunista. Na verdade, os chineses até hoje, né, basicamente praticamente só existe um partido lá, que é o Partido Comunista até hoje, né, que é o mesmo partido de Mao Tse Tung. Só que o Deng Xiaoping, ele era de certa forma um um inimigo político de Mao Tse Tung dentro do Partido Comunista, tá? Então, porque eles tinham visões diferentes das coisas, né? Tanto que Deng Xiaoping sofre na mão de Mao Tse Tung, é perseguido, ele é exilado e tal. Quando Mao Tse Tung morre, ele volta para o país e consegue se tornar o grande líder do Partido Comunista. E aí ele faz o que a gente chama de 4 modernizações. Eu gosto de falar de 5 modernizações, mas a gente vai falar de 4 porque tem uma quinta que talvez seja a grande jogada de mestre de Deng Xiaoping que transformou a China no que ela é hoje, né? Então as 4 modernizações elas passam por 4 grandes setores chineses. O primeiro grande setor, deixa eu só conferir aqui, pessoal. O primeiro grande setor é o setor agrícola. Quando o Deng Xiaoping assume o poder, ele percebe que a fome era muito grande na China, muito grande mesmo. E aí a primeira coisa que ele faz é literalmente privatizar parte da agricultura. Grandes empresas passam a controlar grandes pedaços de terra e principalmente passam a controlar a produção de frango e porco lá na China. Não à toa, muitos pequenos produtores chineses passaram a produzir carne de animal selvagem, como carne de tartaruga e carne de cobra, e aí isso evoluiu para outras espécies e hoje a gente tem um monte de mercado aberto, né, mercado de animais selvagens na China, que inclusive foi da onde surgiu o Covid-19, que a gente tá passando por essa situação hoje, porque é exatamente da cultura chinesa de consumir animais selvagens. A gente não pode execrar isso, falar assim, nossa, mas que absurdo, né? Por quê? Porque é cultura deles, é cultural eles consumirem animais selvagens, tá? Então, assim, mas foi por conta disso que houve, teoricamente foi por conta disso que se espalhou o Covid. Então, assim, isso surge lá em 1976, essas ideias de mercados
de animais selvagens com a privatização de parte da agricultura por Deng Xiaoping. Por quê? O que aconteceu? Um pouquinho antes, a gente teve uma política de Mao Tse Tung que chama Grande Salto para Frente. O Mao Tse Tung queria modernizar a China e resolveu construir umas indústrias. Mas para construir indústria precisava de ferro. Só que para produzir ferro, ele acabou tirando muita gente dos campos, muitos trabalhadores do campo e levou para as fábricas. Isso causou falta de pessoas no campo, diminuição da produção de alimentos e muita gente morreu de fome na China. Então Deng Xiaoping, a primeira coisa que ele faz é, bom, se a população não dá conta de produzir seu próprio alimento, vamos trazer as grandes indústrias, que as grandes indústrias produzem em larga escala, pelo menos vai ter comida para todo mundo. E aí os camponeses passaram a produzir mais livremente, né? Eles podiam até comercializar na modernização da agrícola. O pequeno camponês ele podia até comercializar parte, então assim, ele produzia lá, o pequeno produtor produzia lá a sua carne de tartaruga, sei lá, parte ele comia e parte ele podia vender, o que não ocorria antes, né? Então ele passou a poder comercializar a parte dos seus produtos, lógico, né? Não era qualquer preço, quem decidia o preço dos produtos era o próprio governo, mas pelo menos passaram a produzir, poder comercializar. E nesse período, Deng Xiaoping também queria parte da produção, então você produzia, comia uma parte, vendia uma parte você dava para o governo. Eles chamavam de cota isso daí. Hoje não existe mais as cotas. Mas para quem era basicamente tinha que produzir o que o governo mandava e recebia o que o governo mandava, foi uma grande evolução a modernização agrícola. Por quê? Porque passou a dar chance para o camponês de produzir seu próprio produto, de ter um lucrinho ali no final do mês e etc. Tá? Tanto que muita gente gostou dessa modernização. A segunda modernização de Deng Xiaoping foi a modernização industrial. Primeira coisa, privatizar a indústria. Privatizou a maior parte das indústrias, né? Porque assim, como o regime comunista ele era dono de todas as indústrias que se tinham na China era do Partido Comunista. Muitas davam prejuízos e muitas não tinham nem sentido de existir. Então Deng Xiaoping fez o quê? Ele pegou as que estavam dando prejuízo. Primeiro ele pegou as que pareciam, né? As que tinham, vamos dizer assim, o mesmo nicho de venda. Juntou, ele fundiu várias indústrias que eram estatais foram fundidas, formando grandes conglomerados estatais. As que não prestavam, eles iam lá e vendiam. Tá? E aí o que aconteceu? Houve uma redução muito grande no número de indústrias na China, do Estado. O Estado, a partir daí, passou a ter uma menor quantidade de indústrias. Ele tinha 100% das indústrias, de repente ele tinha só 10% das indústrias. 90% tinha sido vendida para alguma pessoa e etc. Só que esses 10% das indústrias chinesas eram até 50 vezes maiores do que os 90%. Então, apesar dele ter... Então, foi uma sacada. Apesar dele ter privatizado 90% das indústrias, as 10% que sobraram eram 50 vezes maior do que as 90% juntas. Tá? Então eram indústrias enormes, né? E aí a gente teve a formação dessas gigantes estatais, né? Além disso, ele passou a incentivar também negócios mais locais, né? Que tinham relação com o aumento da renda do campo e etc. Mas ele modernizou a indústria assim. Então as indústrias privadas hoje existem na China, existem indústrias privadas, só que elas são menores do que as indústrias estatais. Tá, mas existem. A terceira modernização de Deng Xiaoping foi na ciência e tecnologia. Ele passou a comprar tecnologia estrangeira. Mao Tse Tung ele era muito nacionalista e não queria comprar tecnologia estrangeira. Então Deng Xiaoping resolveu comprar pronta tecnologia estrangeira, passou a fazer acordo com indústrias estrangeiras para ela transferir tecnologia, vender tecnologia para os chineses. E aí também passou a copiar também tecnologia, né? Passou a literalmente quebrar patente. Porque assim, quando você cria uma tecnologia no mundo, você tem a patente dela, você é dona dessa tecnologia. Os chineses nesse período, eles eram tão sacanas que eles passaram a copiar sem pagar patente. Né? E passou a produzir a própria tecnologia, modernizou realmente. E a quarta modernização, pessoal, é a defesa nacional. Modernizou as Forças Armadas, criou um programa aeroespacial, criou um programa de telecomunicação. Então, o exército e o programa aeroespacial chinês cresceu demais. Isso modernizou demais a China. Apesar dela ser ainda um regime socialista, ela ainda ser nesse período um regime socialista, ela passou a ter grande visibilidade, principalmente nos mercados internacionais. E a grande sacada de Deng Xiaoping era o seguinte: como conseguir comercializar com os países, mesmo tendo modernizado
comercializado tudo isso, como que ele ia comercializar com os países se ele ainda era um regime socialista? Então ele criou as famosas ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais. O que são as Zonas Econômicas Especiais? As Zonas Econômicas Especiais, pessoal, são cidades, são todas boa parte, 90% das cidades litorâneas chinesas, elas têm o aval do governo para decidir a sua política econômica, para decidir a sua política de venda, a sua política comercial. Então vamos lá, Xangai, eu acho, se não me engano, Hong Kong, Macau, Taiwan, são cidades que são praticamente independentes. Tá? Apesar de a gente estar tendo uma confusão durante esse período agora, por causa de Hong Kong e tal, que não cabe a gente falar. Mas são cidades relativamente independentes do governo chinês. Elas pertencem ao governo chinês, só que elas podem ser capitalistas, resumindo. Elas podem ser capitalistas. Tanto que se você for visitar a China, dificilmente você vai visitar a China socialista. Você vai sempre visitar a China capitalista, que é a China moderna, né? E aí as indústrias, os produtos, todos foram destinados para essas regiões. E hoje, por exemplo, o Brasil, quando faz comércio com a China, no geral, não faz comércio com a China direto, faz comércio com a China, com Hong Kong, faz comércio com Taiwan, que são cidades que são autorizadas a serem capitalistas. E aí essas cidades se tornaram grandes centros financeiros chineses, se tornando uma das regiões mais ricas do mundo por conta disso. Então, foram as 4 modernizações de Deng Xiaoping. Além disso, ele criou ainda as zonas econômicas especiais, que tinha como foco exatamente transformar a China, parte da China, em uma China mais capitalista. Então, quem for visitar um dia Taiwan, Hong Kong, pode visitar, que são cidades moderníssimas, tá? Tanto que serviram como um laboratório capitalista. Essas cidades se tornaram laboratórios capitalistas. E aí a economia chinesa deixou de ser chamada de economia socialista para se chamar uma economia de mercado socialista com características chinesas. Então eles não chamam, eles não se consideram nem socialistas, nem comunistas, nem capitalistas. Eles se consideram uma economia de mercado socialistas com características chinesas, que é uma coisa muito particular deles. Por isso que eles por isso que eles conseguem hoje atingir níveis econômicos que estão além de qualquer outro país, porque eles têm aquele controle socialista ainda sobre a população e sobre as indústrias e etc., mas não abrem mão do comércio e do desenvolvimento de tecnologia, que é muito próprio do capitalismo. Tá? E o resultado foi que em 20 anos, olha lá os resultados, o PIB chinês quadruplicou, tá? A renda per capita da população quadruplicou e 300 milhões de pessoas na China saíram da linha da pobreza. Né? Ela iniciou o século XXI como uma superpotência econômica. Em 2009, o PIB dela já era maior do que o da Alemanha, se tornando o terceiro maior. E em 2010, ela já tinha superado o Japão e tinha se tornado a segunda maior economia do mundo. Está muito atrás dos Estados Unidos ainda, mas com potencial de crescimento fora do comum, que pode ultrapassar realmente os Estados Unidos ali, tá? Por conta dessas modernizações que ocorreram. Tá certo, pessoal? Atividade embaixo aí. Até mais, ó. E fique em casa, viu?